Bom, eu queria convidar todos aqui as cadeirinhas do colégio para participarem. Agora a gente tem um tempinho para perguntas e respostas. Júlia, Marco, Sandra. Acho que o vereador foi trabalhar também, porque o vereador deve estar trabalhando. Então eu queria convidar todos que participaram e realmente aqui a gente tem um tempinho para perguntas. A gente não tem muito tempo, mas eu acho que é um momento importante para a participação de vocês, para tirar dúvidas. Está aí uns craques aí, a Júlia, vocês viram, a Júlia é a Rebeca do Brasil, a medalha de ouro, mostrando um trabalho que ela faz brilhante no lugar que se chama Caratinga. E está aí o Marco mostrando a importância da gente ter essa linha de cuidado, ter o apoio do governo, ter o apoio dos municípios, vereadores, e ter esse documento oficial para a gente brigar, porque em Fortaleza não falta remédio, Porto Alegre falta, todo o Brasil falta. Então está aberto a perguntas, quem quer se manifestar. No início é pouca gente, depois começa que eu tenho que cortar o microfone. E a Sandra desapareceu. A nossa... Bom, infelizmente o vereador não está, né? Minha pergunta era direcionada a ele, mas já que ele não está, fica para a nossa reflexão, né? Então, como eu disse, nós em Teresina recebemos pacientes do Maranhão, então pacientes de Codó, de Coelho Neto, de Açailândia, de Imperatriz. E a grande dificuldade que eu vejo nesses pacientes é que eles vão por conta e risco. Então, o TFD não funciona para esses pacientes, né? Eu digo assim, procurem pelo menos uma ajuda, né, da Secretaria de Assistência Social, seja através do LOAS, veja alguma coisa que ajudem vocês. Nada disso esses pacientes não têm. Então, a minha grande pergunta, né, seria para ele, é que tipo... Porque esse é um encontro que tem que ser produtivo no sentido de sair daqui com coisas bem concretas que melhorem, que ajudem a vida dos pacientes. Então, que tipo de ajuda, né, legal, ética, mas que seja bem concreta por parte dos municípios para que os pacientes se desloquem, seja para Teresina, seja para São Luís, com o TFD, que é a garantia de uma ajuda, pelo menos de custo, para ele chegar lá e se manter. E a segunda pergunta é ao professor, parabéns, eu estou assim encantada com a sua, porque a gente não tinha dimensão da linha de cuidados. E nós perdemos essa linha de cuidados, eu estou vendo hoje, por quê? Nós tínhamos uma linha de cuidado no hospital universitário, mas quando mudou o gestor, nós perdemos a linha de cuidado. E aí eu queria perguntar assim, o senhor, vai depender de gestor ou quando a gente oficializar essa linha, independe dele lá na gestão, o diretor do hospital universitário, acabou com toda a nossa linha de cuidado praticamente. Isso depende ou independe? Um prazer, seu nome é? É Jocely, desculpa, eu sou Jocely de Teresina. Jocely, inclusive nós temos uma associação parceira em Teresina, que é o GARPI, Grupo de Apoio aos Pacientes Reumáticos do Piauí. É a Cleo, e depois eu vou passar o contato dela, eu acho que vocês podem conversar, tá? Para tentar fazer um trabalho juntos. A linha de cuidado, quando ela é estabelecida, ela é assinada pelo governador do estado. Então, os demais atores que vêm abaixo deles, todos são obrigados a cumprir o que está determinado na linha de cuidado. O gestor do hospital ele pode trocar 40 vezes. Os 40 vão ter que ter um conhecimento e cumprir o que está determinado na linha de cuidado. É uma coisa garantida porque se transforma numa lei publicada em diário oficial. Não tem como ele fugir da responsabilidade. Ela não pode se perder. Ela vai ter que ser cumprida. Sim, mas ele está agregado ao SUS. Não é? Lá no estado de Ceará estão agregados o Hospital Geral de Fortaleza, o César Caos e o Hospital HU, que é o Hospital Universitário. Todos têm conhecimento desse cumprimento. É uma coisa automática, entendeu? Embora seja da verba federal que vai cuidar, mas tem envolvimento estadual, porque lá é uma extensão da Faculdade de Medicina. Oi, meu nome é Nayara e eu sou de Grajaú, interior aqui do Maranhão, e
Quanto ao TFD, aqui sim existe o TFD, só que o que eu vejo é que as pessoas, elas não esperam e também falta informação. Várias vezes, até no grupo, eu falei sobre. O TFD, ele custeia a passagem, paga a diária, e outros municípios, como Grajaú, que é um município até modelo, Grajaú, ele tem casa de apoio. Aqui em São Luís, que tem lugar para acomodação dos pacientes, tem pessoas que marcam as consultas para os pacientes, tem motorista para levar, buscar e trazer desde a rodoviária, a alimentação. Eles não custeiam nada, nem a água que eles bebem. Imperatriz, também Grajaú tem casa de apoio lá em Imperatriz, e outros municípios maiores que Grajaú não tem. Isso é questão do gestor. Mas mesmo Grajaú tendo isso, a população é de Grajaú e vai para Teresina, vai para Imperatriz, com seu próprio dinheiro, e às vezes, pelo conhecimento, eles até dificultam o diagnóstico, porque eles vão para lugares, para médicos errados. Então, às vezes, falta a informação. Não é nem porque o órgão faça o seu trabalho. Eu vejo a informação que eles não buscam. E, assim, conhecimento é porque eu trabalhei na Casa de Apoio aqui de São Luís. Hoje, continuo trabalhando na Secretaria de Saúde em Grajaú. E lá nós temos, sim, o TFD e temos as casas de apoio. Eu achei super interessante a sua fala. Isso mostra um modelo de gestão, né? O que a minha sugestão para vocês? Vocês precisam levar uma palestra, vocês precisam ensinar os pacientes. A educação em saúde faz parte do tratamento. É muito importante. Então, se a deficiência, você já encontrou os pontos positivos e encontrou o negativo, que é a falta de informação. Então, vamos disseminar a informação. Ou seja, ela através de palestra, ou seja, através pela web, de uma live, fazer com que os pacientes tenham conhecimento disso, né? Vai ser muito importante. Tá de parabéns, o modelo de gestão é esse aí. Está bem alinhado naquilo que é interessante. E o gestor que cria isso, ele não pensa que ele criou à toa, não. Ele deve ter feito um estudo de impacto orçamentário de que é melhor ele prevenir, dar condições e tratar do que internar, pagar UTI e uma série de coisas que é muito mais caro. Parabéns. Eu só queria fazer um complemento também. Em 2020, a gente fez uma cartilha da BCD dos direitos e deveres dos pacientes portadores de doença inflamatória intestinal. E ali tem o passo a passo também, aonde entrar, qual é o site, aonde procurar, sobre os PCDTs, sobre os remédios, sobre o transporte, isso pago pela prefeitura. Então, realmente, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de divulgar, porque existe uma cartilha dos direitos e deveres. E a outra coisa que me surge aqui é a gente, eu já sou de Maranhão, né? A gente aqui da MAD fazer uma cartilha local do passo a passo. A BCD se compromete em imprimir, a gente distribuir isso nas reuniões do passo a passo desses caminhos, porque realmente falta, muitas vezes, informação. Eu digo que, às vezes, verba tem, pessoal, né, que ninguém procura, então eles usam para outras coisas, às vezes. Então, eu acho que isso já é um caminho para a gente tomar aqui, realmente. Bom, rapidamente aqui também, só para complementar, gente, o TFD é a sigla para tratamento fora do domicílio. TFD é um programa do SUS, ele é um programa nacional. Qualquer município brasileiro tem o direito ao TFD. E quando esse TFD é feito? Quando não tem um especialista, não tem aquele atendimento que o paciente necessita dentro daquele município, o município ele tem que encaminhar esse paciente, só que eles são pactuados, já tem para onde esse paciente vai,
Mas é importante todo mundo saber, principalmente porque eu também sou do interior e eu já usei muito o TFD na minha cidade, que o TFD é um programa federal. Então, o modelo do município, que ela disse, é muito legal, porque o gestor contratou casa de apoio, etc. e tal. Tem outros lugares que não tem casa de apoio, mas a obrigação do TFD existir, ela é em todos os municípios. Então, qualquer um de vocês que precisem tratar fora do seu domicílio, procurem a Secretaria de Saúde da sua cidade e se informem onde é o departamento de TFD para poder vocês conseguirem esse acesso. Isso em qualquer lugar do Brasil. Bom dia, eu me chamo Girlene, sou daqui de São Luís, e há 20 anos eu tenho retocolite ulcerativa, né? Então, foi uma surpresa, porque eu não sabia que existia essa rede Cuidar lá, que você é o presidente, né? E, para mim, uma pergunta, seria muito interessante, eu vou fazer, tipo assim, 2 perguntas, porque quando o paciente ele tem um diagnóstico, né? Geralmente o médico ele passa as medicações e geralmente às vezes aquele paciente ele já está bastante abalado porque não é fácil, a doença em si já não é fácil, né? E às vezes o paciente não sabe que existe uma associação no seu estado, né? Então, no caso, como você falou, vai abranger, porque ali o paciente não vai nunca deixar de faltar nas suas consultas, com seus exames, porque tem pacientes que passam mais de ano para fazer uma colonoscopia, e pelo que é me passado, quem já tem o diagnóstico da doença, ele tem que fazer anualmente a colonoscopia, e muitas das vezes o paciente não consegue, demora mais de ano para conseguir, porque o SUS, ele realmente trabalha em lentidão no nosso estado. A gente tem que pegar e fazer, geralmente a maioria de nós, da associação, a gente faz particular, né? E ela custa 400, 500, 600, tem lugares que é muito caro mesmo, né? Quando a gente está sem a medicação, muitas pessoas acabam comprando a medicação, porque não podem ficar, porque senão volta tudo de novo, né? E com essa associação você fala, abrangindo, aí quando o médico passa e dá aquele diagnóstico para o seu paciente, ele já poderia literalmente já pegar e apresentar para o paciente que existe esse tipo de associação, da Rede Cuidar, que ele vai apoiando, que o paciente não vai deixar, porque tem paciente realmente que passa, quando entra em remissão, ele acha que ele já está bom e ele não volta mais. Mas só que tem que constantemente, você tem que estar lá. Todo ano você tem, todo tempo tem que fazer a sua consulta. Mesmo que você esteja em remissão. Eu entrei em remissão durante 10 anos. Né? E quando eu entrei em remissão, nos primeiros anos eu imaginei assim, digo, eu estou curada. Quer dizer, a gente imagina logo na cabeça da gente que, eu estou curada. E não é verdade. Quando você menos espera, bate assim um estado emocional, porque volta, e aí você às vezes volta com uma piora, porque você volta mais impactado, porque a doença em si, ela traz outras doenças, né? E aí eu queria saber, assim, seria possível, por exemplo, nosso estado agora vai conhecer, né? Já sair, porque tem muito paciente que não sabe nem que existe a associação. A gente diz assim, tem 300 pacientes hoje na AMAD aqui, que a gente conhece, mas em São Luís tem vários outros pacientes que não conhecem a associação. Eu dou o exemplo bem aqui da minha amiga, Graceli. Entrou recentemente e ela já tem a doença também, quase no mesmo período que eu. E eu não sabia que ela não sabia da associação. Quer dizer, olha só, eu estou na associação desde 2019, 20, né? E aí, quando eu conversando com ela, aí eu me lembrei, aí ela falando disse, Girlene, eu tenho uma consulta assim, assado, aí o médico já está achando que eu estou com fibromialgia, e pá, quer dizer, como você falou ali comigo, a doença traz outra doença. Quem tem retocolite, às vezes tem fibromialgia. Quem tem retocolite, às vezes está com lúpus. Quer dizer, como você mesmo me disse. Então, quer dizer, que seria muito interessante que nosso estado abrangesse isso, para poder o paciente não parar com o seu tratamento. Que o estado realmente buscasse o paciente para ele se sentir apoiado, porque muitas das vezes não tem esse apoio. Responder rapidamente para ela. Gislene, né?
Gislene, a AMAD anunciou aqui de 300 pacientes associados, né? Eu garanto a você que tem mais uns 5 a 10 mil aí sem estarem vistos. Com certeza. Eu vi isso na artrite reumatoide no interior do Ceará, quando eu fui a primeira vez implantar o GARCE lá na região do Cariri. Lá, quando a gente identificou, com 6 meses, nós tínhamos 600 pacientes. Hoje está chegando a quase 4 mil pacientes na região do Cariri. E tem muito mais gente ainda. Porque a dificuldade de acesso e o diagnóstico final é um fator complicador. Muitas vezes o paciente vive com a doença tomando ações paliativas para controlar a dor. Muitas vezes há uma negação da própria família em relação ao paciente. Ou seja, quando se fala em educação e saúde, é muito importante esse papel. A doutora Marta falou dessa cartilha. Vocês precisam divulgar o grupo. Eu ouvi de um secretário de saúde há 3 anos atrás, como pela parceria nós fomos entregar uma comenda para ele, porque ele tinha trabalhado muito, e ele, ao receber a comenda, pegou a comenda e devolveu para minha esposa. Ele disse: essa comenda eu não sou merecedor, porque vocês fazem o papel do Estado. Então essa comenda é dela. Ou seja, a gente tem que ser o ajudante dessa história, entendeu? E ser o ator principal. Nós não podemos ser coadjuvantes mais. Essa fase já passou. E a dor não espera. Não é? E a gente poder tratar precocemente é importante. Outra sugestão que eu acho que a presidente já deve ter pensado nisso, se não pensou, é uma sugestão que eu dou, que é uma coisa que nós temos lá. Nós temos 13 oficinas de trabalho, que a gente chama de parcerias. Então, é importante identificar algum laboratório, alguma clínica que possa fazer uma parceria com custo menor dos exames para os pacientes associados da AMAD. É uma outra alternativa. Bom dia a todos. Eu me chamo Nelcilene, eu sou mãe do paciente Gael, ele tem 4 anos de idade. Vou complementar a pergunta aqui da moça com relação ao TFD. Eu tenho dificuldade nessa parte, porque eu fui até a secretaria, dei entrada, só que a prefeitura de Anajatuba, eu não sou daqui de São Luís, eu sou de Anajatuba, a prefeitura de Anajatuba, ela só me paga uma passagem, ela não me paga as 2 passagens. Aí eu recorri à Defensoria Pública, que é o órgão competente, eles simplesmente confirmaram a mesma coisa. Eu cheguei até a passar por uma audiência, falei com o promotor, eu simplesmente questionei a ele. Então, eu vou para São Luís, eu fico lá, eu não retorno para a minha cidade, porque se é lei igual para todos os locais, não é isso? Essa é a minha pergunta. Realmente, esse questionamento eu precisaria de confirmar na lei, mas você está falando que a Defensoria Pública disse a mesma coisa. Porém, é o seguinte, pacientes acamados, idosos e crianças, eles têm direito a acompanhante, sim. Né? Inclusive em hospitais e tudo. Então, assim, eu não posso te dizer aqui de pronto, porque obviamente que tem que dar uma olhada em toda a situação, mas ao meu ver, você teria direito a ser acompanhante do seu filho. Até porque ele não tem como viajar sozinho. Entendeu? Então, isso assim, é uma coisa que para mim é inquestionável. Sabe? Depois qualquer coisa a gente pode olhar na lei, procurar saber mesmo, mas na minha visão, você tem o direito sim. Inclusive no meu município, quando esses casos especiais, as pessoas vão com acompanhante. Tá? Qualquer coisa você me procura, depois a gente olha. Pessoal, mais 2 perguntas rapidinhas, porque depois a gente tem o nosso intervalo e a gente tem que cumprir essa agenda. Então, mas bem rapidinhas as perguntas. Bom dia, me chamo Amância, eu sou da cidade de Viana. Eu só queria falar que a minha cidade também é modelo nessa questão do TFD. Tem casa de apoio, carro, tudo. Alimentação, tudo. A minha pergunta é se poderia fazer com que os médicos
nos dessem mais informações a princípio, porque eu tenho retocolite ulcerativa, descobri em 2016, e eu consultei primeiramente com um clínico geral e ele me encaminhou para o coloproctologista. Quando eu consultei com o coloproctologista, ele não me explicou detalhadamente como era a doença. Ele, a princípio, só passou a medicação, eu fiz também a colonoscopia e deu retocolite. Então, ele passou as medicações e não me falou assim, olha, Mância, você tem que tomar as medicações todos os dias. Eu só tomava quando eu estava em crise, quando eu estava sangrando. Ele não disse assim, você tem que tomar todos os dias, vim consultar de 3 em 3 meses, fazer exame, não me falou nada disso. Quando foi em 2018, eu engravidei do meu segundo filho, e o médico que eu fiz o pré-natal mandou eu suspender a medicação. Então, eu fiquei bem descompensada. Então, foi outro médico que também não tinha conhecimento da doença e mandou eu parar completamente com a medicação. Com isso, eu fiquei muito magra, fiquei com 38 quilos, se eu não me engano. E foi quando eu fiz outra colonoscopia, e esse médico daqui de São Luís, se eu não me engano, do centro clínico, foi que me encaminhou para o ambulatório da UFMA. Foi que lá eu iniciei meu tratamento. Então, eu queria saber como que pode ser feito para que os médicos possam nos direcionar corretamente, porque eu sofri durante uns 3 anos. Muito, muito, muito. Então, de lá para cá, eu venho lutando ainda para ter a minha remissão. Eu vou responder aqui como presidente da ABCD e como médica fundadora do grupo de estudos no Brasil que se chama GEDIB. Eu acho que isso é um problema mundial, isso é um problema que se chama ser humano, e eu acho que muito triste de dizer, mas a medicina está cada vez menos humanizada. Então, a gente vê na própria faculdade de medicina, os alunos, um aluno me perguntou, eu tenho que perguntar alguma coisa? Eu disse, mas pergunta se vai no shopping, então, porque o próprio aluno de medicina, ele já não tem mais isso. Então, eu acho que está aqui a nossa importância. Então, as sociedades médicas fazem cursos, o GEDIB faz curso de atualização todos os anos. Está aí as lives, se vocês abrirem as internets, tem live do GEDIB toda semana, né, Jocely, quase, sobre diagnóstico, sobre tratamento, sobre sinais e sintomas, sobre novas medicações. Então, eu acho que isso é um trabalho de todos nós, e eu acho que é um trabalho também do interessado, vamos chamar paciente, buscar também. Entende? Então, eu acho que isso é uma estrada de mão dupla. Aberto aí os cursos de atualização para o Brasil inteiro, tem congressos em todos os estados, a própria indústria farmacêutica faz curso de atualização, acho que semanal. Então, gente, o que nós vamos fazer? Pegar o médico e sacudir, fazer ele prestar atenção? Então, realmente, eu acho que isso é um trabalho nosso, do paciente, é o paciente que tem, é ele atrás, não esperar que vão bater na tua casa, te entregar o remédio e te dizer o que tu tem que fazer. Então, eu acho que quem passa por uma doença, quem convive com uma doença crônica, a gente tem que ter, óbvio, o apoio do médico, mas eu acho que a responsabilidade pessoal da gente também em buscar as coisas e não esperar que chegue na casa da gente. Pessoal, 10 horas, eu disse que nós ia cumprir. Eu quero convidar todos para uma foto antes do café, porque depois todo mundo começa a fugir. Nós vamos fazer uma foto, depois a gente vai ter um coffee, que é o momento da gente conversar, depois a gente volta, tem o segundo módulo, depois a gente vai ter um almoço que vai ser entregue aqui dentro da sala mesmo, tá? Então agora a foto, que é o momento Rede Globo, Rede Record e Globo News. Venham para as fotos, porque... Bora lá, família, todo mundo de pé, vamos fazer aqui, porque de repente alguém pode poder sair mais tarde, mas hoje é o nosso dia. Os familiares também, gente, todo mundo. Ó, minha moça.